Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu tenho um assunto de uma importância muito grande no que se refere aos nossos relacionamentos interpessoais. Eu quero falar hoje sobre o poder de uma conversa. Você sabe qual é o poder que uma conversa tem? Quais são os resultados de uma conversa? Você sabia que você pode ter uma conversa infrutífera ou uma conversa frutífera? Mas se essa conversa for frutífera, que tipo de frutos ou de resultados que ela gerou? Então nós vamos aprender hoje aqui 4 princípios que devem reger uma conversa, e por causa da ausência ou do desrespeito a esses princípios, uma conversa pode ser infrutífera e até destrutiva. Muitos negócios bons ou bons negócios foram fechados por causa de uma boa conversa. Muitas negociações foram interrompidas por causa de uma má conversa. Muitos relacionamentos foram firmados com uma boa conversa, mas muitas amizades, muitos relacionamentos foram destruídos por causa do desrespeito aos princípios que estão aqui, que nós vamos estar tratando já já. Eu quero, como de costume, embasar o que eu estou falando naquilo que a Bíblia diz, no livro sagrado. Não posso tecer nenhum argumento fora daquilo que a palavra de Deus nos diz. E como já aprendemos, relacionamentos são destruídos ou construídos através de uma conversa. Relacionamentos são edificados ou jogados por terra, dependendo de como nós respeitamos ou desrespeitamos esses 4 princípios que eu vou conversar aqui com você. Mas existem 2 casos na Bíblia onde uma conversa mal feita definiu uma destruição e uma conversa bem feita, ela promoveu uma construção. No primeiro caso da destruição, eu estou falando de Adão e Eva, que conversaram com o diabo. Eva de forma direta e Adão de uma forma indireta, porque participou das sequelas ou dos resultados daquela conversa. E o segundo caso, que foi uma conversa de construção, foi a conversa entre os 2 discípulos e Deus, Jesus, no caminho de Emaús. Tome seu papel, sua caneta, seu caderno e anote os 4 princípios na ordem que eu vou estar falando para você aqui, que definem uma boa conversa ou podem definir uma má conversa. Anote aí: lugar, hora, pessoas e assunto. Hora, lugar, pessoas e assunto. Essas 4 etapas de uma conversa devem ser respeitadas como princípios inegociáveis. Como já disse, Adão e Eva tiveram uma conversa com o diabo que definiu o futuro de toda uma humanidade. Nós hoje nos tornamos doentes, mortais, por causa de uma conversa, desrespeitando esses 4 princípios que eu estou trabalhando aqui com vocês. Mas, em contrapartida, você vê logo após a ressurreição de Jesus, o Verbo encarnado, conversando com 2 discípulos e transforma o papo de morte em papo de vida. E eu queria fazer essa pergunta para você. Você já avaliou esses 4 princípios que nós estamos tratando aqui? Quando você está conversando com alguém, você discerne o lugar para saber se de fato é aquele lugar certo. Você discerne a hora, é exatamente aquela hora. A pessoa com a qual você está conversando, ela está preparada para aquele tipo de conversa. E o assunto tem pertinência para aquele momento, para aquela pessoa, para aquele lugar. É sobre isso que nós vamos estar estudando aí. Comece então a anotar. Primeiro lugar, anote: o lugar influencia o resultado de uma conversa, ok? O lugar, ele influencia o resultado de uma conversa. Olha bem, Eva conversava diante da árvore proibida, mas os discípulos, lá no caminho de Emaús, levaram Jesus para sua casa, assentaram-se à mesa com ele. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam assentados à mesa, Jesus partiu o pão e os olhos deles se abriram. Então, os nossos olhos espirituais, eles podem se abrir para coisas erradas se nós estivermos nos lugares errados. Então, discirna o lugar onde você está. Nem toda conversa pode ser feita em qualquer lugar.
Às vezes você está num lugar que aquela conversa não é uma conversa propícia. Então começa a entender que o lugar proibido é aquele lugar que está distante da mesa da revelação. Que lugar é esse que eu posso entender como a mesa da revelação? É aquele lugar onde Jesus foi, me permita a expressão, constrangido a entrar. Porque a Bíblia diz que os discípulos disseram: entra, fica aqui com a gente, jante com a gente, coma, se alimente conosco. E a Bíblia vai relatar uma parte que eu acho muito importante de ser destacada. E eles, ou seja, os discípulos, os constrangeram, convenceram com palavras. Em síntese, Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, mas Deus não habita em todos os lugares. A Bíblia diz que ele vive na eternidade, que Deus, ele está na eternidade, mas ele habita com o contrito e com o abatido de espírito para vivificá-los. Então Deus, ele habita num alto e num santo lugar, mas também ele habita com aquele que está contrito de espírito. Em síntese, nem todo ambiente é um ambiente onde Deus deseja estar. Deus não quer estar apenas onde ele é convidado. Deus, ele quer estar onde nós nos tornamos comandados. Quando a Bíblia diz que Jesus foi convidado para um casamento, ele simplesmente era um convidado, até que Maria disse: fazei tudo quanto ele disser. Quando ele deixou de ser um mero convidado, uma mera pessoa crida, mas uma pessoa que estava comandando, então aquele era o ambiente onde a conversa poderia ter sido melhorada, transformada, como foi o caso da conversa que no início era: o vinho acabou, mas no final, como Jesus estava naquele ambiente, a conversa foi: o mestre fez o milagre. Então, em nome de Jesus, discina um lugar que você vai conversar. Não esteja diante de uma árvore proibida, conversando com o diabo. Esteja sentado à mesa da revelação, conversando com o mestre. Segundo lugar, a hora influencia o resultado de uma conversa. Salomão nos ensina algo muito interessante, que conversa tem hora. Salomão nos ensina que conversa tem hora. E no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo 7, ele diz assim: há tempo para todas as coisas, há tempo para falar e há tempo para se estar calado. Então Salomão está nos dizendo: conversa tem hora. É interessante que a Bíblia ignora a hora que Eva, que Adão estavam conversando com a serpente, mas a Bíblia faz questão de dizer que Jesus entrou para conversar com os discípulos quando já era tarde. Eles disseram: já é tarde, fica conosco. Às vezes você está aí hoje precisando conversar com alguém e está dizendo assim: já é tarde. Jesus também age quando já é tarde. Jesus também conversa quando já é tarde. Talvez você diga que já é tarde para conversar com essa pessoa, já é muito tarde para conversar, agora não tem mais jeito com o seu filho, com os seus pais, mas Jesus também conversa quando já é tarde, quando o lugar que ele está não é o lugar apenas de um convite, mas é o lugar do comando que parte dele. Porque foi Jesus quem entrou na casa dos discípulos, mas foi ele quem partiu o pão. Foi ele quem estava dando os comandos dos trâmites dentro de casa. Então, discirna a hora. Nunca converse no momento em que as suas emoções estiverem em efervescência. Não fale para desabafar, porque ninguém que fala está jogando algo para fora, mas em primeira instância, biblicamente falando, está jogando algo para dentro. Porque a Bíblia fala que o que contamina o homem, queridos, é aquilo que sai, não é aquilo que entra. O que contamina é um subproduto do que está no coração. Então tem gente que está falando para desabafar, mas não sabe que está se contaminando, não sabe que está regurgitando sobre as pessoas o resultado daquilo que já enojou a sua alma e agora ela está colocando sobre as pessoas que estão orbitando na jurisdição da sua existência. Então, guarde isso. O lugar influencia o resultado de uma conversa, a hora influencia o resultado de uma conversa. A hora de Adão e de Eva era uma hora ignorada, uma hora qualquer, mas a hora que os discípulos conversaram com Jesus foi quando o anoitecer veio. E o salmista diz que noite e dia para Deus são as mesmas coisas, porque ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. Então não tem tarde para Deus, porque ele é o Senhor do tempo e da eternidade. O lugar influencia,
A hora influencia, mas existe um terceiro fator. A pessoa com quem conversamos influencia o resultado de uma conversa. Ah, isso é muito importante. Se eu pego o texto bíblico, só aqui eu já teria todo o argumento para você saber que tem que discernir com quem você está falando. Olha bem, a conversa entre Eva, Adão e o diabo resultou numa conversa desnecessária. Não converse com qualquer pessoa. Não converse determinadas coisas que as pessoas não têm níveis de alcançar. Vou dar um exemplo aqui muito natural. Você não conversa com uma criança, embora ela seja uma pessoa, qualquer assunto, porque depende do nível de maturidade daquela criança. De semelhante modo, existem pessoas que são imaturas para você conversar com ela determinadas expectativas. Por isso que existem pessoas que numa conversa tira você da rota do teu sonho, tira você da rota do teu projeto, porque ela não está, como se diz agora nos últimos dias, preparada para aquela conversa. Então, eu quero ser aparentemente muito brutal no que eu vou falar, mas você vai me entender. Tome cuidado para não estar conversando com o diabo, porque o diabo não se apresentou como o diabo, se apresentou como uma sutil serpente e sutilmente conversou com Eva e a levou na conversa, e a reboque o seu marido também foi. E é interessante que quando eu falo de pessoa, eu vou chamar aqui nessa conversa duas pessoas importantes para você entender a importância de nós escolhermos as pessoas certas para uma conversa. Primeira dessas pessoas, ela não tem nome na Bíblia, mas ela é chamada de a mulher samaritana. A mulher samaritana, por volta de meio-dia, estava conversando com Jesus. E Jesus diz algo no capítulo 4 do Evangelho de João, que aquilo me chama muito a atenção, mais do que todas as outras partes da conversa. Ele diz assim: se você soubesse o dom que há em ti e quem é que está falando contigo, tu lhe pediria água e ele te daria água viva. Olha bem, se você soubesse com quem você está falando e o dom que há em ti, eu vou repetir esta palavra para você. Talvez você esteja apenas vendo um preletor, alguém aqui no canal do YouTube, alguém aqui nesse vídeo falando para você, mas muito mais do que um pregador, do que um pastor, um professor falando para você. Eu tenho certeza que é Deus quem está falando com você. Então, dom é presente, e eu não tenho dúvida alguma que é um dom de Deus, um presente de Deus, uma capacidade de Deus para você discernir as pessoas com as quais você deve conversar. E muito mais do que estar ouvindo e vendo um pregador, que você esteja ouvindo e vendo a Deus. Porque, como eu tenho ensinado, nós só vemos coisas da parte de Deus quando primeiro nós ouvimos o que nós precisamos da parte de Deus. Jesus estava conversando com aquela mulher, primeiro ela ouviu, para depois ela ver que era o próprio Messias. Discirna as pessoas com as quais você está conversando. Mas há uma segunda pessoa que eu quero chamar aqui para esta conversa, e essa pessoa não tem um nome esteticamente falando muito agradável. Chama-se Onesíforo. Quem era Onesíforo, antes de eu falar o significado do nome dele? Foi um discípulo do apóstolo Paulo, que Paulo não apresenta como um pregador, como um estudioso, como um escritor, profeta. Paulo o apresenta como alguém que foi à cadeia alegrar Paulo. Contava coisas para Paulo que alegrava. E olha bem, era uma cadeia, mas eles transformaram a cadeia num lugar plausível de uma boa conversa. Onesíforo, Paulo diz, alegrou meu coração, e ainda libera uma palavra para o futuro dele. Falou assim para Timóteo: Timóteo, que Deus se lembre disso, de quantas vezes Onesíforo me ajudou. Agora, eu vou te dizer qual o significado do nome Onesíforo. Onesíforo tem um significado que é aquele que traz proveito ou aquele que dá lucro. O que traz proveito ou que traz lucro. Tem gente, queridos, que você conversa com ela, ela não te traz proveito algum. Pelo contrário, ela suga tanto você que você sai empobrecido. Tem gente que você acaba uma conversa e você não lucrou nada. Você não teve nada de lucro naquela conversa. Então, saiba o lugar, a hora e as pessoas definem
o resultado de uma conversa, influenciam no resultado de uma conversa. Converse com quem traz lucro, converse com quem traz proveito, com quem é proveitoso. Paulo não recebeu oração de Onesíforo, pelo menos o texto não registra. Paulo simplesmente ficou ouvindo alguém que sabia falar para alegrar a alma. Vamos qualificar a nossa conversa. Em último lugar, o assunto. Já falei do lugar, já falei da hora, já falei das pessoas, mas o assunto. Que tipo de assunto você tem conversado? É interessante que a conversa entre Eva e Satanás era sobre questões terrenas, mas a conversa entre Jesus e os discípulos era de uma questão de eternidade. É interessante que Jesus interrompeu o papo de morte. Eu tenho dito nesses últimos dias, eu queria compartilhar com você, guarde essa frase, anote aí e lance até na minha rede social. Diz assim: quem vive da informação da sexta, ignora a revelação do domingo. Os 2 discípulos estavam debaixo da informação da sexta. Qual é a informação da sexta? Jesus morreu. Mas qual era a revelação do domingo? Ele ressuscitou. E a semelhança da mulher lá na beira do poço, eles não sabiam com quem estavam falando, querido. Estavam com papo de morte. Quantas vezes nós estamos andando com gente que tem papo de morte? Fala mal da própria igreja que participa, fala mal da própria família. Então, é um assunto que gera morte. E aquilo que a gente tem aprendido, aquilo que sai, contamina. Então, preste bem atenção. É interessante que quando Eliseu desejou a porção dobrada do poder que havia no seu mestre, a regra foi: você precisa andar comigo. Se tu me vires, você receberá a porção dobrada do meu espírito. E a Bíblia fala que os 2 estavam andando e conversando. E de repente, quando Elias foi tomado, Eliseu foi ungido. A conversa, queridos, ela qualifica um relacionamento familiar. A Bíblia nos ensina no livro de Deuteronômio que um pai ou que os pais devem ensinar seus filhos andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se, assentando-se em casa. Conversa promove vida, mas dependendo da conversa, ela promove morte. Por isso que eu te digo, estavam os 2, Elias e Eliseu, conversando, mas conversando sobre o quê? Sobre o futuro profético daquele discípulo, sobre a ida dele para a glória celestial. Então, nós precisamos entender que um pai de família, uma mãe de família, pais devem promover conversa com seus filhos de acordo com a orientação de Deuteronômio, andando pelo caminho, assentando-se em casa, deitando-se, levantando. Conversa promove vida ou morte. Depende do lugar, depende de que pessoa, depende da hora, depende do assunto. E eu quero encerrar dizendo uma coisa para você. Desde novo convertido, que nós aprendemos que orar é conversar com Deus. E toda conversa, queridos, com Deus, ela perfaz todos esses processos. Porque vamos falar com Deus no ambiente onde Ele está. Estamos falando com a pessoa certa que vai nos ouvir. Estamos falando na hora certa, porque a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E eu quero encerrar dizendo que a conversa de Jesus com os 2 discípulos no caminho de Emaús satisfez todos esses 4 fatores. Primeiro, o lugar. Jesus foi do caminho de Emaús para a mesa dos discípulos. A hora, quando tudo ficou escuro, Jesus entrou para ficar com eles. A pessoa, depois de conversarem com Jesus, esses discípulos voltaram para Jerusalém e foram ter com seus amigos e deram boas notícias que ele havia ressuscitado e que eles haviam jantado com o mestre. E por último, o assunto. Jesus transformou um assunto desagradável em boas novas. Ele era o assunto. Quando Jesus é o assunto, quando a centralidade do assunto é Deus, não tem jeito da conversa dar errado. Guarde isso, que o Senhor te abençoe. Lugar, hora, pessoa e assunto. Os 4 fatores que vão qualificar a tua conversa dentro e fora de casa, dentro ou fora da igreja. Deus te abençoe. Se esse vídeo foi bom para você, espalhe isso aí para todo mundo, ok? Faça um comentário aí, porque eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai
treinar você para tratar com outras pessoas. Se não é inscrito no canal, se inscreva, não deixe de acionar aí o sininho para receber as notificações e compartilhe e comente para que o YouTube reconheça a relevância desse conteúdo. Deus te abençoe.